No restaurante, minha mãe jogou guardanapos de papel para minhas filhas comerem, enquanto servia refeições de $165 para as netas favoritas. Quando vi minhas filhas chorarem, decidi destruir a família inteira. Preciso desabafar sobre algo que aconteceu há alguns meses. E ainda estou processando tudo. Mas sinto que escrever aqui vai me ajudar a colocar as coisas em perspectiva. Eu sempre soube que minha irmã mais nova era a preferida da nossa mãe. Desde criança, percebia os olhares diferentes, os presentes melhores, a tolerância com comportamentos que eu nunca poderia ter. Quando éramos pequenas, tentava racionalizar dizendo que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo paranoica ou invejosa. Mas com o tempo, ficou impossível ignorar. Meu pai faleceu há 4 anos, deixando um patrimônio considerável. Ele sempre foi um homem justo, meticuloso com números e extremamente cuidadoso com questões financeiras. Trabalhou a vida inteira construindo uma empresa de logística do zero e conseguiu garantir um futuro confortável para todos nós. Quando ele morreu, minha mãe assumiu como executora do espólio. Na época, achei que seria apenas uma formalidade, que ela seguiria as instruções dele à risca. Nunca imaginei o que viria depois. Minha irmã sempre teve uma vida mais fácil. Casou com um cara de família rica, mora numa casa enorme em um bairro nobre de Boston, tem 2 filhas que estudam em escola particular caríssima. Eu e meu marido trabalhamos duro, construímos nossa vida com muito esforço e criamos nossas 2 meninas com amor e dedicação. Nunca pedimos nada além do que era justo. Nunca esperamos tratamento especial. Só queríamos respeito. O jantar aconteceu numa quinta-feira de outubro. Minha mãe havia insistido por semanas que precisávamos nos reunir, que a família estava distante, que as primas precisavam conviver mais. Ela escolheu um restaurante italiano sofisticado no centro de Boston, daqueles lugares com cardápio sem preço e sommelier circulando entre as mesas. Desde o início achei estranho porque não era o tipo de lugar onde normalmente levaríamos crianças pequenas, mas minha mãe garantiu que seria especial, que as meninas iam adorar. Chegamos pontualmente às 7 da noite. Minha irmã e a família dela já estavam lá, sentados numa mesa grande próxima à janela. As meninas dela estavam impecáveis, com vestidos combinando e laços no cabelo. Minhas filhas, de 5 e 7 anos, usavam roupas limpas e arrumadas, mais simples. Percebi os olhares de avaliação imediatamente. A primeira hora transcorreu sem grandes incidentes. Conversas superficiais sobre escola, trabalho, planos para o inverno. Meu cunhado falava alto sobre a nova BMW que tinha comprado. Minha irmã comentava sobre a viagem para Aruba que fariam no Natal. Eu e meu marido ouvíamos educadamente, contribuindo quando possível. Então chegou a hora de fazer os pedidos. O garçom começou pela minha mãe, que escolheu uma massa especial com lagosta. Minha irmã pediu o risoto de frutos do mar. Para as filhas dela, minha mãe interveio antes que qualquer um pudesse falar, pedindo 2 pratos infantis elaborados que incluíam filé mignon, batatas trufadas e uma sobremesa especial. O garçom anotou tudo sorrindo. Quando chegou a nossa vez, comecei a olhar o cardápio infantil para minhas meninas. Antes que eu pudesse abrir a boca, minha mãe levantou a mão e disse que não seria necessário. Achei que ela fosse sugerir que dividíssemos algo, uma estratégia comum quando saímos com crianças pequenas. Mas o que veio depois me deixou congelada. Ela chamou o garçom de volta e pediu apenas água para as minhas filhas. Quando questionei, confusa, ela respondeu com aquela voz calma e condescendente que sempre usava comigo. Disse que comida de restaurante era muito cara para desperdiçar com crianças que não sabem apreciar, que minhas filhas poderiam comer quando chegassem em casa, que não fazia sentido gastar $165 em pratos que ficariam pela metade. Senti meu rosto esquentar. Olhei para minha irmã, esperando alguma reação de surpresa ou desconforto. Ela evitou meu olhar, mexendo no celular. Meu cunhado tinha um sorriso no canto da boca, como se estivesse assistindo a uma comédia. Tentei argumentar. Disse que poderíamos pagar pelos pratos das nossas próprias filhas, que não era justo elas ficarem vendo todo mundo comer. Minha mãe fez um gesto com a mão, como se estivesse espantando uma mosca, e disse que eu estava sendo dramática, que as crianças ficariam bem. Foi quando aconteceu algo que nunca vou esquecer. O garçom, claramente desconfortável com a situação, trouxe uma cestinha de pão para a mesa. Minha mãe pegou alguns guardanapos de papel, colocou 2 pedaços de pão em cima e empurrou para o lado das minhas filhas, como se estivesse jogando comida para animais. Minha filha mais velha entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Vi os olhos dela encherem de lágrimas, mas ela tentou segurar como sempre fazia. A mais nova, ainda processando a situação, perguntou em voz baixa se ela não ia ganhar comida de verdade como as primas. A pergunta ecoou pela mesa, deixando todos em silêncio.
Meu cunhado foi o primeiro a quebrar o silêncio, soltando uma risada alta e comentando que crianças eram todas dramáticas mesmo. Minha irmã murmurou algo sobre educação e limites. Minha mãe continuou estudando o cardápio como se nada tivesse acontecido. Foi naquele momento que algo se quebrou dentro de mim. Não foi raiva explosiva. Não foi um impulso de gritar ou fazer uma cena. Foi algo mais frio, mais calculado. Uma clareza absoluta de que aquela humilhação, aquele desrespeito deliberado às minhas filhas na frente de toda a família, tinha cruzado uma linha que não podia mais ser ignorada. Levantei da mesa com calma, peguei a bolsa e estendi a mão para minhas filhas. Meu marido, percebendo minha determinação, imediatamente se levantou também. Não expliquei, não me despedi, não fiz discurso. Simplesmente saímos do restaurante enquanto minha mãe chamava meu nome pelas costas, dizendo que eu estava exagerando. No carro, abracei minhas filhas e prometi que nunca mais deixaria ninguém tratá-las daquela forma. Paramos num restaurante de hambúrguer no caminho de casa, e elas comeram felizes. Mas eu sabia que o dano já estava feito. Aquela noite, elas tinham aprendido que dentro da própria família, havia uma hierarquia cruel onde elas ocupavam o degrau mais baixo. Nos dias seguintes, meu telefone explodiu com mensagens. Minha mãe dizendo que eu tinha arruinado um jantar em família por birra. Minha irmã afirmando que eu sempre fui dramática e que estava envergonhando a família. Primos e tias perguntando o que tinha acontecido, porque a versão oficial era que eu tinha saído do restaurante sem motivo. Bloqueei todos, cada número, cada contato, cada canal de comunicação. Cancelei minha presença no aniversário da minha sobrinha na semana seguinte. Recusei o convite para o Dia de Ação de Graças. Quando minha mãe apareceu na minha casa sem avisar, não abri a porta. Estabeleci uma muralha de silêncio e distância. E pela primeira vez em 34 anos, coloquei minhas próprias necessidades e as das minhas filhas acima da expectativa familiar de manter as aparências. Mas o silêncio me deu algo precioso, tempo para pensar. E quanto mais eu pensava, mais peças começavam a se encaixar. As visitas frequentes da minha irmã à casa da minha mãe. Os comentários vagos sobre a ajuda com a escola das meninas. A reforma cara na casa dela logo após a morte do meu pai. A viagem para a Europa que fizeram no ano anterior, supostamente paga pelo meu cunhado, mas que parecia além das possibilidades mesmo dele. Comecei a conversar com parentes mais distantes, tios e primos que não faziam parte do círculo íntimo. Descobri coisas interessantes. Uma tia comentou que minha mãe tinha dado um carro novo para minha irmã como presente de aniversário, um modelo importado que custava mais de $60 mil. Um primo mencionou ter visto minha mãe pagando a matrícula das minhas sobrinhas na escola particular, algo que ela nunca havia oferecido para minhas filhas. Cada conversa revelava um padrão: presentes caros, pagamentos de contas, viagens, reformas. Tudo direcionado exclusivamente para minha irmã e sua família. E o mais perturbador, grande parte desses gastos tinha começado depois da morte do meu pai, quando minha mãe assumiu o controle total do patrimônio dele. Meu pai tinha sido extremamente claro sobre suas intenções. Conversamos sobre isso meses antes de ele falecer. Ele queria que o patrimônio fosse dividido igualmente entre mim e minha irmã, com provisões específicas para as netas. Tinha estabelecido fundos educacionais para todas as 4 meninas, em valores idênticos. Falou sobre justiça, sobre não criar ressentimentos, sobre garantir que todas as netas tivessem as mesmas oportunidades. Mas algo não estava certo. Se havia fundos educacionais, por que minha mãe estava pagando a escola das minhas sobrinhas do próprio bolso? Se a divisão era igualitária, por que minha irmã estava recebendo presentes tão extravagantes enquanto eu não via um centavo além do que era formalmente distribuído? Decidi procurar uma consultora financeira. Levei toda a documentação que tinha. Cópias do testamento do meu pai, extratos das distribuições que tinha recebido, registros de e-mails e conversas sobre o espólio. Expliquei a situação, incluindo o jantar e o padrão de favoritismo que tinha observado por anos. A consultora estudou tudo por 2 semanas. Quando voltei para a reunião de retorno, a expressão no rosto dela já dizia tudo. Havia inconsistências graves. Os valores que estavam sendo distribuídos não batiam com o patrimônio total descrito no testamento. Faltavam ativos. Propriedades que meu pai possuía não apareciam mais no inventário. Investimentos tinham sido liquidados sem justificativa clara. Com a orientação dela, procurei um advogado especializado em questões sucessórias. Um homem de seus 50 anos, com décadas de experiência em disputas familiares e má administração de espólios. Ele ouviu minha história sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e disse algo que mudou tudo. Disse que casos como o meu eram mais comuns do que eu imaginava, que executores aproveitavam a posição de confiança para favorecer um herdeiro em detrimento de outro, que muitas vezes essas ações beiravam a fraude.
Ele me explicou que tínhamos base para solicitar uma auditoria completa do espólio, que eu tinha direito de questionar cada transação, cada distribuição, cada decisão tomada pela minha mãe como executora. Também disse que o processo seria doloroso, que dividiria ainda mais a família, que eu precisava ter certeza do que estava fazendo. Pensei nas minhas filhas comendo guardanapos de papel enquanto as primas jantavam filé mignon. Pensei em todos os anos sendo tratada como cidadã de segunda classe. Pensei no meu pai, que trabalhou tanto para garantir justiça, tendo suas vontades distorcidas. A decisão foi fácil. Contratei o advogado no mesmo dia. Ele imediatamente peticionou ao tribunal, solicitando uma revisão completa da administração do espólio e a contratação de um auditor forense financeiro. O processo foi servido na minha mãe numa segunda-feira de manhã. Imagino o choque quando ela abriu o envelope e percebeu que não era mais só uma briga familiar boba. Os dias seguintes foram caóticos. Meu telefone tocou incessantemente com números desconhecidos. Recebi e-mails furiosos da minha irmã, acusando-me de destruir a família por ganância. Minha mãe tentou marcar reuniões, oferecendo pagar terapia familiar, sugerindo que conversássemos antes de levar as coisas adiante. Ignorei tudo. O auditor forense foi nomeado pelo tribunal 3 semanas depois. Um profissional sério, metódico, que solicitou acesso completo a todas as contas, extratos, transferências e documentos relacionados ao espólio. Minha mãe não teve escolha senão entregar tudo. A análise levou 2 meses. Foram 60 dias de ansiedade, de dúvida, de me perguntar se estava fazendo a coisa certa, se não estava sendo vingativa demais, se valia a pena explodir a família dessa forma. Mas sempre que a culpa começava a pesar, eu me lembrava daquela noite no restaurante e a determinação voltava. O relatório do auditor chegou numa tarde de janeiro. Eram 147 páginas de análise detalhada. Gráficos, tabelas, comparações. Li cada palavra, às vezes tendo que parar porque a raiva me sufocava. As descobertas eram chocantes. Nos 4 anos desde a morte do meu pai, minha mãe tinha transferido mais de $320 mil diretamente para contas da minha irmã. Havia registros de pagamentos de cartão de crédito, transferências bancárias mensais, cheques para reformas, carros, viagens. Tudo categorizado como adiantamentos da herança ou empréstimos que nunca foram formalizados. Mais grave ainda, 2 imóveis que pertenciam ao meu pai tinham sido vendidos, e o dinheiro da venda nunca foi contabilizado adequadamente no espólio. Parte foi usada para comprar uma casa de férias registrada no nome da minha irmã. Outra parte simplesmente desapareceu em transferências para contas que o auditor não conseguiu rastrear completamente. Os fundos educacionais das netas existiam, mas o da minha irmã tinha sido substancialmente aumentado, enquanto o das minhas filhas permanecia no valor original estabelecido pelo meu pai. A diferença era de quase $100 mil por criança. Havia dezenas de outras irregularidades. Despesas pessoais da minha mãe pagas com recursos do espólio. Investimentos feitos em nome do espólio, mas que beneficiavam exclusivamente minha irmã. Uma teia complexa de transações que, individualmente, podiam parecer inocentes, mas que juntas pintavam um quadro claro de má-fé e favorecimento sistemático. O advogado levou o relatório ao tribunal imediatamente. Solicitou a remoção da minha mãe como executora, a nomeação de um administrador independente e a restituição de todos os valores indevidamente transferidos. Também pediu que minha irmã devolvesse os adiantamentos recebidos, já que não havia documentação legal que os justificasse. A bomba explodiu de vez quando as petições se tornaram públicas. Processos judiciais são documentos públicos, e em questão de dias toda a família extensa sabia o que estava acontecendo. Tios, tias, primos, todos tiveram acesso aos números, às transferências, às evidências de favoritismo. A reação foi dividida, mas surpreendente. Muitos parentes que sempre tinham ficado do lado da minha mãe começaram a questionar. Uma tia lembrou que também tinha notado o tratamento diferenciado. Um primo admitiu que sempre achou estranho como minha irmã vivia acima das possibilidades. Pessoas que eu esperava que me atacassem começaram a me enviar mensagens de apoio. Minha mãe tentou controlar a narrativa, dizendo que tudo eram empréstimos que seriam acertados posteriormente, que ela tinha direito de ajudar a filha que mais precisava, que eu estava sendo cruel e gananciosa. Mas os números não mentiam. E cada vez mais pessoas percebiam isso. A primeira audiência foi em fevereiro. Compareci com meu advogado, meu marido ao meu lado. Minha mãe estava lá com seu próprio advogado. Minha irmã sentada logo atrás. Não nos olhamos. O juiz era um homem de seus 60 anos, com reputação de ser duro em casos de má administração fiduciária. Ele tinha lido todo o relatório, todas as petições, toda a documentação.
Começou a audiência deixando claro que levava muito a sério o papel de executor e que qualquer desvio das obrigações fiduciárias seria tratado com máxima severidade. O advogado da minha mãe tentou minimizar, argumentando que tudo era mal entendido, que havia documentação que justificava as transferências, que minha irmã realmente tinha mais necessidade. O juiz ouviu pacientemente e então começou a fazer perguntas específicas sobre transações particulares. Onde estava a documentação dos empréstimos? Não havia. Por que os fundos educacionais eram diferentes se o testamento especificava valores iguais? Silêncio. Como a casa de férias no nome da minha irmã foi paga com recursos do espólio sem aprovação judicial? Mais silêncio. A cada pergunta sem resposta satisfatória, via minha mãe afundando mais na cadeira. Minha irmã tinha saído da sala no meio da audiência, incapaz de enfrentar o escrutínio. O juiz não perdeu tempo. Ao final da audiência, que durou 4 horas, removeu minha mãe imediatamente da posição de executora e nomeou um administrador independente para assumir o controle total do espólio. Ordenou um inventário completo de todos os ativos remanescentes e determinou que minha irmã deveria apresentar em 30 dias um plano de devolução dos valores recebidos indevidamente. Mais importante, o juiz deixou claro que considerava as ações da minha mãe uma violação grave do dever fiduciário e que, dependendo dos desdobramentos, poderia haver consequências criminais. A palavra fraude foi mencionada explicitamente. Saí do tribunal naquele dia com uma sensação estranha. Não era alegria, não era satisfação plena. Era mais um alívio profundo, misturado com tristeza pelo que tudo aquilo significava para a família. Nas semanas seguintes, o novo administrador começou o trabalho de reconstruir o espólio e identificar todos os ativos. O processo revelou ainda mais irregularidades, contas de investimento que tinham sido esvaziadas, apólices de seguro que foram resgatadas prematuramente, até mesmo algumas joias da família que tinham desaparecido. Minha irmã foi forçada a vender a casa de férias para começar a pagar o que devia. O carro que tinha ganho teve que ser vendido também. Os fundos educacionais foram rebalanceados, garantindo que todas as 4 meninas tivessem exatamente o mesmo valor disponível para a educação, como meu pai sempre quis. O valor total que minha irmã teve que devolver ultrapassou $400 mil. Ela teve que fazer um parcelamento supervisionado pelo tribunal que duraria anos. Seu padrão de vida mudou drasticamente da noite para o dia. Minha mãe enfrentou repercussões além do tribunal. A notícia se espalhou pela comunidade onde ela vivia, um bairro tradicional onde reputação era tudo. Amigas pararam de convidá-la para eventos. O clube onde ela era sócia há 30 anos sugeriram educadamente que ela se afastasse. Ela se tornou persona non grata em círculos sociais que sempre foram centrais para sua identidade. Durante todo esse processo, que se estendeu por quase 1 ano, minha mãe e minha irmã nunca admitiram que estavam erradas. Cada comunicação, cada resposta ao tribunal, cada contato através de advogados, mantinha a mesma narrativa. Elas eram as vítimas. Eu era a cruel. Tudo era um mal-entendido que estava sendo distorcido. Minha mãe chegou a enviar uma carta por correio dizendo que eu tinha destruído a família por dinheiro, que meu pai ficaria envergonhado de mim, que minhas filhas cresceriam sabendo que a mãe era uma pessoa vingativa e gananciosa. Li a carta uma vez e a joguei no lixo. O processo finalmente se encerrou no outono. O espólio foi redistribuído de acordo com as intenções originais do meu pai. Recebi o que era meu por direito, um valor significativamente maior do que tinha recebido nos anos anteriores. Mas, honestamente, o dinheiro não era mais o ponto principal. O que realmente importava era que minhas filhas agora tinham os mesmos recursos que as primas, que a injustiça tinha sido corrigida, que o trabalho árduo do meu pai não tinha sido completamente desvirtuado, que eu tinha provado, principalmente para mim mesma, que não precisava aceitar migalhas e humilhação só porque eram família. Decidimos usar parte dos recursos para nos mudar. Nada extravagante, mas uma casa melhor, num bairro com boas escolas, um lugar onde pudéssemos recomeçar longe de toda a toxicidade. As meninas estão florescendo, fazendo novos amigos, vivendo sem o peso de serem as netas menos favorecidas. Não tenho mais contato com minha mãe ou minha irmã. Bloqueios se tornaram permanentes. Presença em eventos familiares cessou completamente. Alguns parentes tentam fazer ponte, sugerem reconciliação, dizem que a vida é curta demais para mágoas. Mas eles não estavam naquele restaurante. Não viram os olhos das minhas filhas quando foram tratadas como menos que nada. Às vezes me pergunto se fui longe demais, se deveria ter tentado conversar primeiro, resolver as coisas de forma mais privada. Mas então me lembro de que tentei conversar por anos. Tentei estabelecer limites, expressar desconforto, pedir tratamento justo. Nada mudou, até que tomei medidas drásticas.
A verdade é que minha mãe e minha irmã tiveram anos para fazer a coisa certa. Tiveram inúmeras oportunidades de honrar a memória e as vontades do meu pai. Escolheram ganância e favoritismo. Escolheram humilhar minhas filhas em público. Escolheram tratar nossa família como inferior. As consequências que enfrentaram não foram vingança minha. Foram o resultado direto das próprias ações delas. O sistema legal simplesmente restaurou o que era justo desde o início. Eu apenas tive a coragem de acionar esse sistema quando ficou claro que justiça nunca viria voluntariamente. Hoje, quando coloco minhas filhas para dormir, sei que estou criando elas num ambiente onde dignidade e respeito não são negociáveis. Onde elas aprendem que aceitar tratamento injusto não é virtude, é submissão. Onde elas veem que lutar pelo que é certo, mesmo quando é difícil e doloroso, vale a pena. Minha irmã perdeu o status social que tanto valorizava. Minha mãe perdeu a reputação que construiu por décadas. Ambas perderam relacionamento comigo e com minhas filhas. Mas principalmente, perderam a oportunidade de ter uma família genuína, baseada em amor e igualdade, porque estavam ocupadas demais construindo uma hierarquia cruel. A vingança real não foi ver elas enfrentarem consequências legais ou financeiras. Foi devolver às minhas filhas algo que nunca deveriam ter perdido. A certeza de que valem tanto quanto qualquer outra pessoa, que merecem respeito, que tem uma mãe que vai lutar por elas contra qualquer um, inclusive contra a própria família. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.